I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. E finalmente um Lucas, já que o George Lucas ficou meio que quieto em relação à trilogia da Disney, a ex-mulher dele, a Marcia Lucas, resolveu abrir a boca e falar o que ela acha da incrível, absurdamente boa, sensacional trilogia da Disney. E, tá em vários lugares, tá? A interwebs está empolvorosa com as declarações da Marcia Lucas, que diz que a trilogia da Disney é apenas terrível. Terrível. Assim, já tem mais de 2 anos desde que a trilogia da Disney foi mancando, né, até o final, com o Rise of Skywalker. Mas, assim, quem é fã, não fanboy, mas fã, que, conhece, consome Star Wars e tudo mais, até hoje, se qualquer pessoa pergunta, fala, aquilo não existe. E agora que já passou aquele choque inicial da terceira trilogia, algumas pessoas já deram tempo e tudo mais, algumas pessoas estão sendo um pouco mais abertas em relação ao que elas acham dessa nova trilogia. Sim, tem gente que considera o Despertar da Força um bom filme. Eu discordo veementemente dessa afirmação, achando que já começou errado, já começou muito mal. Então foi feito esse soft reboot em que toda a essência do Star Wars, da trilogia original, foi perdida. O Luke, ele não era um Gary Stu, ele não era perfeito. Nem no primeiro filme ele era perfeito. Ah, mas ele chegou lá, do nada ele acertou aquele tiro que era 1 em 1 milhão. Mas mesmo isso foi contado no próprio filme, dando justificativas para, além da força, ele ser a pessoa ideal para acertar aquele tiro e destruir a Estrela da Morte. Sem falar que no segundo filme ele enfrenta várias dificuldades, e inclusive perde a mão. Enquanto isso, a Rey é sensacional no primeiro filme, vence um cavaleiro Sith treinado, sem nunca ter usado a força nem nada, e ela vence o Kylo Ren nos 3 filmes. E depois, assim, no caso da trilogia original, há um crescimento do personagem, você sente as dificuldades dele. No caso da Rey, a única dificuldade é: uau, será que eu vou ser super melhor ainda na próxima vez? Porque eu sou totalmente excelente. Eu sou a Rey Skywalker, entendeu? Não há... Perderam um âmago da história. Perderam o que fez Star Wars ser lembrado e ser querido por tantos anos, mais de 40 anos. E isso, é imperdoável. Para dar um paralelo de quanto a Rey é super excelente e o Luke Skywalker enfrenta dificuldades, se a Rey tivesse na primeira trilogia, ela teria vencido o Darth Vader e o Obi-Wan não teria morrido. Ela teria vencido de novo o Darth Vader, e na terceira vez ela teria vencido não só o Darth Vader, como o Palpatine, sem a ajuda de ninguém, porque ela é totalmente excelente. Então essa trilogia da Disney, ela já começou errada. A Rey, que é uma Mary Sue desde o primeiro filme. É que a coisa foi piorando tanto que as pessoas meio que... o negócio começou ruim. Mas o passo seguinte foi tão zoado que meio que apaga todos os erros que ocorreram antes, por conta dos erros seguintes serem tão mais grotescos. E aí, veio o segundo filme daquele maldito do Rian Johnson, que, avacalhou com tudo. Tudo que ele pôde avacalhar do primeiro filme, ele avacalhou. Tudo que ele pôde avacalhar da trilogia original, ele avacalhou. E aí, por último, a gente tem aquele Frankenstein do J.J. Abrams, que é um picareta, sempre foi, e nada vai mudar o meu pensamento em relação a ele. Sim, o que ficou muito claro, mais do que a culpa dos diretores picaretas, é a culpa de uma pessoa que organizasse aquela porra toda. Ou seja,
o produtor executivo, a Kathleen Kennedy, que é uma incompetente assim de marca maior. Porque se houvesse um plano e fosse uma bosta, tudo bem, mas pelo menos seria uma bosta sequencial com alguma coerência, diferente dessa trilogia. A trilogia é um Frankenstein, não é só o filme do J.J. Abrams. Você pega a trilogia inteira, é um Frankenstein. Então muita gente menos conhecida nesses últimos anos, que foi envolvida com a trilogia original e tudo mais, ou que escreveu livros, ou que escreveu HQs, deixaram claras as suas opiniões em relação a esse balde de bosta que foi essa nova trilogia. E agora a gente tem a Marcia Lucas, que resolveu abrir a boca. Lembrando que ela é um pouquinho mais, tá, do que só a ex-mulher do George Lucas. Ela ganhou um Oscar por edição, inclusive no Guerra nas Estrelas, e ela foi nomeada 2 vezes pro Oscar, ganhou uma nos anos 70 e foi nomeada para 2 BAFTAs também em edição. Então não é uma qualquer que está falando, uma pessoa que não manja nada de cinema. Ela parou de trabalhar com edição de filmes e tudo mais bem no comecinho dos anos 80, por isso que ela não é uma pessoa tão conhecida. Mas ela não é nenhuma pangaré que está falando coisa da boca para fora. E além do mais é ex-mulher. Quem tem ex-mulher sabe a dificuldade de uma ex-mulher falar bem da gente sobre qualquer coisa. Essa declaração está numa biografia. Então tem essas declarações dela. Eu gosto da a Kathleen Kennedy, né? Eu sempre gostei dela. Sempre foi uma pessoa esperta e brilhante. Uma mulher incrível. E eu gostava do marido dela, o Frank. Eu gostava dos dois bastante. Agora que ela está comandando a Lucasfilm e fazendo filmes, eu vejo que a Kathleen Kennedy e o J.J. Abrams não têm ideia do que é Star Wars. Eles não entendem. E o J.J. Abrams está escrevendo essas histórias. Quando eu vi o filme que eles matam o Han Solo, eu fiquei furiosa. Eu fiquei furiosa quando eles mataram o Han Solo. Absolutamente, positivamente, eles não tinham razão para isso. Eu pensei, vocês não entendem a história Jedi. Vocês não entendem a mágica de Star Wars. Vocês estão se livrando do Han Solo. E no final dessa trilha que eles estavam seguindo, né? Eles simplesmente massacraram o Luke Skywalker. Então, eles mataram Han Solo, eles mataram o Luke Skywalker. E eu não tenho mais a Princesa Leia. E eles ficam cuspindo filmes todo ano. E eles acham que é importante apelar para o público feminino. Então, o novo personagem é uma mulher que supostamente tem poderes Jedi. Mas a gente não sabe como ela conseguiu esses poderes Jedi. Ou quem ela é. É uma bosta. As histórias são terríveis. Simplesmente terríveis. Horrorosas. Mas ela mostra que não é porque ela é ex-mulher de George Lucas e trabalhou no Star Wars e tudo mais, que ela acha que tudo que foi feito é bom. Tudo que foi feito antes dessa trilogia bizarra da Disney é bom. A trilogia anterior também foi tenebrosa. Não chega aos pés da escrotice que é essa nova trilogia. Mas também foi bem ruim. E aí ela fala, o George, na sua alma e no seu coração, é um cara legal e um talentoso cineasta. E ela continua, eu queria que ele continuasse dirigindo outros tipos de filmes. Mas quando eu vi o episódio 1, e eu tinha um amigo que trabalhou na ILM, que é o Industrial Light and Magic, que era a empresa do George Lucas para efeitos especiais, que me levou como convidada no preview, eu me lembro de ir pro estacionamento, sentar no meu carro e chorar. Eu chorei porque não achei o filme muito bom. E aí eu pensei que ele tinha uma veia tão rica para trabalhar, né? Ele tinha todos esses personagens. E eu pensei, é estranho que a história é sobre um garotinho que parece ter 6 anos, e aí depois ele dá uns pega, tá ligado? Na princesa que parece ter uns 20 anos. Tem coisas que eu não gostei, como o casting, a história. Eu não gostei. Então justamente ela expôs o que os fãs pensam. O que as pessoas que gostam de Star Wars pensam em relação ao Star Wars.
Não foram declarações aprofundadas, são fragmentos de ideias em relação a uma coisa, mas é o bastante para a gente entender o pensamento dela em relação aos filmes. Não precisa ser nenhum gênio para ver que, assim como os fãs mais antigos entendem, esse pessoal da Disney e a própria Kathleen Kennedy não entendem Star Wars. Então, eu particularmente, eu assisti o primeiro filme da trilogia da Disney, e aí eu saí do cinema e falei assim, sabe, efeito visual bonito e tudo mais, você sai meio atordoado. E aí, se você me perguntasse logo quando eu saí do cinema, eu ia falar assim, legal. Não ia falar o melhor filme, mas legal. E aí você dorme, e aí tem aquela frase que eu costumo dizer, né? Você não percebeu, mas seu cérebro percebeu. E aí o meu cérebro, o meu inconsciente começou a conversar com o meu consciente, e eu comecei a pensar e falei assim, né? Mas eu ainda achava bom. Aí, depois que o filme saiu, eu baixei pra assistir de novo. E aí, quando eu assisti de novo, eu pensei, porra, mas não é bom não, cara. O filme é ruim. Olha isso. Aí comecei a ver todos os erros, todas as falhas de roteiro, toda besteira que o J.J. Abrams fez. Porque aquela coisa, eu assisti o filme no cinema como fã. Então você tá, sabe, aquela coisa meio idílica, de relembrar. Afinal de contas, não se lançava um filme do Guerra nas Estrelas, sei lá, mais de 15 anos. A gente teve algumas coisas, mas um filme mesmo, tinha o quê? Uns 15 anos que não se lançava, até um pouquinho mais. E aí E aí quando eu assisti de novo, eu pensei, caralho, cara, isso aí não é bom não. Aí quando eu assisti o segundo filme, o Último Jedi, ali, nossa senhora. Aí você pensa numa pessoa nervosa. Fui eu. Depois de ver aquela aberração, pegarem um personagem e simplesmente chafurdarem ele na lama. Bom, então é isso aí. O que você achou das declarações da Márcia Lucas? Deixa aí o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos, assine o nosso canal e até a próxima.